a gente tem que falar do Neymar, né? Porque Santos eliminado pelo Novo Horizontino do Campeonato Paulista, numa atuação nada demais do Neymar, numa atuação nada demais do Gabigol, né? Esses grandes nomes do Santos, e ainda para trazer ainda mais um requinte de crueldade, uma falha boba do Neymar originou o gol do Novo Horizontino, o primeiro gol do Novo Horizontino, e ele mesmo assume, né? Ele mesmo levanta o braço e fala, fui eu. Ele errou ali no primeiro gol, e uma falha muito boba, né? Recebendo o lateral e escorando, só que ele dá assistência para o jogador do Novo Horizontino, que aí faz o cruzamento e sai o gol. Para o Neymar, começa a ficar muito complicado ir para a Copa do Mundo. O Neymar só tem até 28 de março, se eu não me engano, né? Não, até antes, porque a convocação é primeiro. Então, ele vai ter 2 amistosos no fim de março. Só que ele perdeu agora a chance de ter 3 jogos a mais, porque ele teria ida e volta de semifinal e teria a final. Final é um jogo só? Do Campeonato Paulista, semifinal é 2 jogos. Semifinal é 1. É o contrário do Carioca. Então, ó, semifinal é 1, final 2. Ele teria 3 jogos a mais para tentar ser convocado para esses amistosos. Ele agora vai ter 2 jogos do Brasileiro para ele mostrar serviço, né? Para ser convocado para esses amistosos. Ou seja, Fábio Piperno, ficou muito difícil para o Neymar provar alguma coisa para o Ancelotti. A não ser que o Ancelotti seja convencido de que não, é um grande nome, vale levar por lampejo. Porque o Ancelotti sempre deixou claro, eu vou levar o Neymar se ele estiver bem fisicamente e tecnicamente. Ele não está ainda bem fisicamente e tecnicamente. E agora tem pouquíssimo tempo para mostrar com o Santos eliminado, Piper. Bom, eu acho aí que são 2 coisas em relação ao Neymar. A primeira, é óbvio que o Ancelotti conhece o Neymar. Então, ele não vai convocar ou deixar de convocar o Neymar porque ele vai jogar muito ou vai jogar pouco antes da convocação de março. E mesmo se não for para os jogos de março, também não vai levar ou deixar de levar o Neymar para a Copa, porque ele não esteve em março. Então, o Neymar é um status especial, óbvio, por tudo que ele já foi, né? Algum dia, então ele não vai ser encarado por esses padrões que vão definir outras convocações. O Neymar é um caso à parte. Agora, por que eu acho que o Neymar não vai para a Copa do Mundo? Porque o Neymar não está jogando rigorosamente nada e não mostra a condição de jogar. É aí que está a história. Eu acho que o Neymar não vai melhorar até a Copa do Mundo. Ele fisicamente não é mais um jogador para esse nível de competição. Imagina o Neymar jogando contra Marrocos, o Neymar pegando aquela becaiada lá na França, por exemplo, que bate em todo mundo. O Neymar não é mais para esse tipo de jogo. O Neymar virou praticamente um jogador de cristal. Tocou nele e quebra, não tem mais condição. O Neymar não dá conta hoje de ser decisivo em um jogo contra o Novo Horizontino. A realidade é essa. Ele fisicamente definhou. Então, como é que dá para imaginar que o Neymar, do ponto de vista físico, ele vai se tornar um jogador em condição de encarar as agruras de uma Copa do Mundo? Um ano atrás, eu achava, até fiz a brincadeira lá do projeto Roger Milá. O que aconteceu com o jogador de Camarões na Copa de 90. Mas o cara, do ponto de vista físico, ele estava forte para jogar meia hora. O Neymar não, ele não aguenta mais. Então, o Neymar não faz diferença nem em jogo de Campeonato Paulista. O Neymar, é bom que a gente volte no tempo e o torcedor coloque isso na cabeça. É papo furado a história de que ele salvou o Santos do rebaixamento. Ele foi bem naqueles jogos contra Juventude e Sport. Ele foi bem nos jogos contra os 2 piores times do Campeonato Brasileiro. Fora isso tudo, ele tinha jogado bem mais uma vez lá contra o Flamengo. Acabou, quer dizer, ele não tem mais nenhuma outra atuação de destaque no último Campeonato Brasileiro. Então, se ele não consegue reagir em Campeonato Brasileiro e não consegue ser decisivo no Campeonato Paulista, como é que o Ancelotti vai acreditar que o Neymar possa ser ainda relevante em um jogo duro de Copa do Mundo? Então,
Eu acho que o Ancelotti vai ser atormentado por essa pergunta até a hora do Mundial e na hora da convocação final ele vai falar não. E também não acho que cabe algum tipo de simetria nos casos do Ronaldo, enfim, 2002, e do Romário, porque a gente estava falando de dois super-astros que tinham sido já melhores do mundo, campeões do mundo, e o Neymar nem chegou perto do currículo desses dois. O Neymar não amarra a chuteira dos dois. Né? O Neymar não foi melhor do mundo, o Neymar não foi campeão do mundo, o Neymar não levou nenhuma seleção brasileira, por exemplo, a uma semifinal de Copa do Mundo. Então, eu acho que tudo isso tem que ser considerado. Agora, só fazendo aqui um capítulo à parte em relação ao Gabigol, que você citou no começo, porque ele não jogou nada. Já disse aqui no começo, o senhor, você é a velhinha de Taubaté do Gabigol, porque você acreditou nele, eu não. Vai ser um jogador mais ou menos do nível do que foi o Guilherme para o Santos na última temporada. Jogador que, aliás, foi o artilheiro do Santos em 2025. Só você, a velhinha de Taubaté do Gabigol, para acreditar que poderia ser diferente. Pode tirar sua ondinha. Pode tirar. Quando eu falo... Ondinha não, onda para surfista, aquela grandona lá e tal. Quando eu falo, eu reconheço. Agora, é inacreditável o Gabigol com 29 anos não render mais nada, gente. É inacreditável. Porque o Neymar, você ainda entende, várias lesões, 33 anos, 34 anos. Porra, o Gabigol sem lesão, com 29, não consegue render mais nada. É assim, é surreal. Agora, Flávio Prado, você sempre teve uma postura de defesa do Neymar. Mas eu acho que está se esgotando, né, Flávio? Eu não estou vendo mais muita opção para o Neymar. Eu não estou vendo mais muitas chances para o Neymar. Agora, deixando bem claro, vai depender mais de uma boa vontade do Ancelotti, que ele não teve até agora. O Ancelotti não convocou o Neymar. O Ancelotti deixou claro que só vai convocar o Neymar se estiver bem fisicamente e tecnicamente. E agora o Neymar praticamente não tem mais jogo, Flávio. Até a última convocação para esses amistosos. Confere para mim, Kaique. Se eu não me engano, são 2 jogos, tá? São 2 jogos que o Santos vai ter pelo Brasileiro até a Copa do Mundo. Eu vou até pedir... Até a Copa não. Até a convocação para esses amistosos. Eu vou até pedir para o Kaique apurar aí para mim, que eu tinha lido isso, quantos jogos o Neymar vai ter pelo Santos até a convocação para esses amistosos no fim de março, tá? Contra Croácia e França, que são os últimos amistosos antes da convocação para a Copa do Mundo, Flávio. Ele teria 3 jogos a mais se passasse no Paulista. Não passou e não jogou bem, Flávio. Bom, realmente ontem não foi uma boa partida do Santos, de um modo geral, né? O Santos estava levando o jogo por um empate, o Santos teve alguns momentos até razoáveis, mas de um modo geral o Novo Horizontino procurou muito mais o jogo e a classificação foi justa, embora demonstra que o Flávio Rodrigues, que até apitou bem, né? Ele não é dos mais, né? Teve uma atitude das mais inteligentes. Pô, o cara deu 9 minutos, tá com 9 minutos, apita, cara. Ele apitou, ele deixou rolar mais um ataquezinho, teve uma alteração, sabe? Dulcídio, Romualdo Arpifira, aqueles grandes árbitros, jamais faria um negócio desse. Apita e vamos pros pênaltis, cara. Deixa a coisa rolar. É que o Santos hoje não tem força nenhuma. Dá pra sair uma confusão isso aí, porque, na verdade, o gol saiu depois do que tinha sido assinalado lá e tal, 9 minutos, 8, eu não lembro. Tá bom, teve alteração, mas ali se é um time, se é um Corinthians, se é um Palmeiras, principalmente, nossa senhora, ia virar um fuzuê. Mas, enfim, isso é outra coisa. No jogo, realmente, não foi uma grande atuação do Neymar, o Gabigol é outro estágio, outra situação. Mas eu não faço a menor ligação dos jogos que o Neymar vai disputar agora com a convocação para a Copa. E digo mais, também não ligo a convocação dele nesses próximos amistosos com a Copa do Mundo. Acho que a definição do Neymar na Copa ou não vai acontecer lá no dia da convocação para a Copa do Mundo. É ali que ele vai resolver. É ali que ele vai... Como é que está o Neymar neste momento? Alguém sabe quando vai ser a convocação exatamente? É não. Maio, né? É maio na...
por volta lá do dia 15. Essa é a data limite. Acho que aí, o Neymar, como é que o Neymar tá? O Neymar jogou as 3 últimas bem, melhorou a condição física, então ele vai. O Neymar não tá legal, realmente não deu, machucou de novo, Deus o livre, mas pode acontecer. E aí ele não vai. Eu acho que a definição do Neymar... O Neymar é um caso totalmente à parte. Não depende dos jogos no Paulista, não depende dos jogos no Brasileiro. Depende dele. É ele versus ele. É ele, corpo dele, condição física dele, condição técnica dele. Técnica não, física, né? O problema é físico. Se ele estiver legal fisicamente, eu acho que ele será chamado para convocação. E não creio que ele será chamado agora. Acho que o Endrick vai ter uma oportunidade agora. Mas isso não tira o Neymar da Copa do Mundo. Acho que a decisão será como ele vai estar naquele momento finalzinho para a chamada. Uma semana antes, 2 semanas antes. É ali que vai ser a definição, não agora. Você acha que ele vai, Flávio? Você acha que ele vai? Se ele tiver jogando em condição normal, ele vai. É só se ele machucar de novo. Deus queira que não é não. Mas se ele estiver jogando, eu acho que ele vai. É opinião ou é informação? Opinião. Não tenho nenhuma informação, não tenho nenhum contato direto com o Ancelotti, mas eu entendo que ele, pelo que ele já falou, ele é fã do cara, conhece o cara. O Neymar não precisa provar nada em termos técnicos, né? Ele já mostrou o que tinha que mostrar. E aí o Ancelotti deve ter... Eu acho até que eles se falam, isso já foi dito pelas duas partes, e eles vão conversar, e aí como é que você tá? Tô bem para quanto tempo, não sei o que e tal. E aí eles vão resolver estrategicamente o que fazer com o Neymar, 26º jogador da seleção, em que termos ele será usado, como ele será usado, se será usado. Acho que o caso do Neymar é totalmente à parte. Embora o Piperno discorde, né? Eu acho que ele vai ser tratado no mesmo sistema do Ronaldo até o último minuto, Romário até o último minuto, Zico... Não, isso aí eu concordo. Isso aí eu acho assim que esses jogos que estão acontecendo agora, até mesmo a convocação de março, isso, no caso do Neymar, não influencia em nada. Acho que ele é uma categoria à parte dos outros todos. Não vai precisar de... Eu vou provar. Eu acho que ele vai ser tratado dessa forma. No minuto final, vamos discutir aqui. Tá bom, nós temos 25, e aí tem a opção de X jogador ou o Neymar. Vamos discutir o que vale a pena? Como é que vai? Como é que tá? Liga pro Neymar, como é que você tá? Liga pro preparador físico do Neymar e tal, como é que tá? E aí ali eles decidem. Eu acho que essa é a maneira. Ou seja, o Neymar está pré-convocado. Agora, ele está minimamente em condição física, e é sempre condição física. A parte técnica não vai pesar tanto, porque o Ancelotti sabe como é que ele é, o que ele pode fazer. Então, a condição física dele, como é que está naquela véspera da convocação. E aí é que vai ser decidido se ele vai ou não. Mas, no meu modo de entender, ele está pré-convocado e pode perder essa pré-convocação no momento que não tiver uma condição física adequada, se isso acontecer naquele momento. Eu já vou na direção contrária, tá? Eu acho que se continuar como está, não vai. Não vai. Mais por opinião, mas um pouco também por informação. Diante do que eu conversei com pessoas que estão ali dentro, né? Da CBF, que percebem que ele quer que o Neymar mostre alguma coisa. E não está mostrando. A não ser que o mostrar para ele seja só ele tá bem, seja ele não estar machucado. Já falei aqui e vou repetir, uma informação que eu tive de que a mentalidade do Ancelotti é a seguinte, que ele quer que a grande diferença da seleção brasileira dele seja que os 11 corram muito pelo conjunto. Que ele acha que todas as outras seleções, Argentina, Portugal, Espanha, França, que vão disputar o título da Copa do Mundo, na opinião dele, todas essas ele acha que tem pelo menos um jogador que não corra tanto pelo time. E ele quer que o diferencial do Brasil para tentar um título seja esse, que os 11 corram pelo time. E aí, se a gente for falar dessa situação, encaixando a situação do Neymar hoje, eu acho que tá difícil, mas acho que se ele jogar muito, o Kaique me mandou aqui, tá? O Kaique mandou. O Neymar vai ter 3 jogos para fazer até a convocação, que é no dia 16 de março, tá? Ele vai ter o jogo contra o Vasco, em casa, no Campeonato Brasileiro, Mirassol fora
e Corinthians em casa. Ou seja, nem vai sair de São Paulo, né? Porque Mirassol é interior de São Paulo. Vai nem sair de São Paulo. Vão ser 2 jogos em casa e 1 jogo fora contra o Mirassol, o que é bom pro descanso dele, né? Para não ter tanto desgaste. Para mim, se continuar do jeito que tá, não vai. Pro Piperno também não, pro Flávio vai, velho Vamp. E para você? Até a convocação agora, em março, tem mais um jogo aí que esqueceu de botar, que é Corinthians e Santos. Eu botei. Botou? Botei. Que é o Corinthians, São Corinthians em casa. São 3 jogos. 3 jogos. Então, assim, quando você fala assim, eu vi, não só você, mas outros veículos de comunicação, as pessoas fazendo, até hoje de manhã, deixou de jogar mais 3 jogos. Não deixou não, filho, tem que ganhar pra jogar, viu? Não é? Parece que é visando, o Neymar. Não, pra jogar esses 3 jogos tem que ganhar. Tem que ganhar. Não ganhou? Não ganhou, não. Botei aqui, ó. Vou ganhar do Novo Horizontino, vou pra semifinal, passo, tem mais jogo na final. Primeiro tem que ganhar pra poder jogar. Coisa que não ganhou, então vai diminuindo. Em relação aí aos 3 amistosos, os amistosos, não vejo como um garoto de teste, assim. Preciso ir lá jogar contra a França ou a Croácia para poder ir uma Copa do Mundo. Talvez para outros. Para ele não. E até, o Pepe falando até do amistoso contra quem for para a Copa, o amistoso contra o Egito. Não é que você está garantido na Copa, não. Você machuca. O capitão da Copa do Mundo de 2002 se lesionou na véspera da estreia. Então tem isso tudo, tem um monte de coisa ainda. Não tem uma Copa do Mundo, talvez essa última foi alguém cortada, não, né? A maioria das Copas do Mundo que o Brasil vai sempre tem, pô. Sempre tem, né? 2006 foi a história do Edmilson, né? Que foi lá em cima da hora. Né? A própria seleção 94, foi campeã, teve o zagueiro. Carlos Gomes. Tem isso tudo assim, você pode se lesionar no treino. Antes, o Emerson era o capitão, não era o Cafu. Então, assim, para teste, não. Agora, precisa de uma performance melhor. A gente está falando de Copa do Mundo, onde vai ter os maiores jogadores do mundo, todo mundo sonhando com isso. Você não estava aqui, eu trouxe a taça. A FIFA deu uma daquela para cada um do mundo. Talvez seja até... Mas eu vi! Você viu, né? Eu vi! Talvez seja porque o Messi, quando ele ganha, você viu, ele dormia todo dia com a taça. Aí a FIFA falou, vamos fazer um para cada um. O Messi merece, mas se der pro Messi tem que dar pra um monte de xarope que também foi. Mas você já dormiu com a taça lá no ninho? Não, eu durmo com outra parada. Eu durmo com o sexo puro. Dá pra dar, já. Não deu pra trocar não, né? Ainda você não trocar, né? Você quer a taça, pode ficar. Ei, Tico, já pensou, Tico, dormir com a taça? Como é que você vai ser pai, Tico? Fala aí, se você dorme com a taça... Dormir com a taça... Na verdade, vamos perder a linha de vez. Na verdade, alguém que pega a sua taça... Né, Van? Pode ser, né? Alguém que possa. Então é o seguinte, esse sonho todo mundo tem, cara. A gente tá vindo aí, ó, você vai ver aí muitos jogadores franceses, né? Um país pequeno, como a França, né? Que, do tamanho do nosso menor estado aqui, que é Sergipe. Muitos jogadores franceses brigando para estar na relação entre os 26, aumentou mais ainda, 3 vagas, né? Quando eu fui era 23, agora é 26. A Itália, com esse sonho, pode ficar de fora pela 3ª vez. Minha nossa. Né? Porra, a Itália, 4 títulos mundiais, pode ficar de fora. A Alemanha, aí, jogadores se recuperando. Querendo, concordo com o Piperno quando a situação do Ronaldo é uma, a do Neymar é outra. A do Ronaldo foi muito mais séria e era uma lesão, uma contusão. O Neymar está inteiro. O Neymar, ele veio de uma lesão de cruzado, mas as contusões dele agora, estiramento, artroscopia, que até eu acho que demorou demais a artroscopia, viu? Que o Baresi, em 94, foi. Estamos em 2026, o Baresi jogou com 1 semana. O Neymar termina, saiu de férias, voltou, podia ter operado antes, optou pelas férias, para depois voltar. Então acho que até nisso aí ele perdeu tempo. Quando termina o Brasileiro logo, eu digo, vou cair logo na navalha, que eu ganho mais tempo para a minha recuperação.
Ele vai de férias, depois da volta que ele faz a cirurgia. Ele termina o Brasileiro e já vai logo pra cirurgia de menisco, que é jogo rápido. Baresi fez no meio da Copa e voltou pra final. Da final. Achei até que demorou demais pro Neymar voltar. Uma lesão de menisco. Ainda mais, 94 para 2026. Tem o quê? 30 e poucos anos aí, né? 32 anos. Né? 32 anos. Isso aí. 32 anos. Olha só o que evoluiu a medicina esportiva. E muita coisa no mundo. Demorou. Mas, assim... Vai pra Copa ou não? Hoje não. Daqui a um mês eu também não boto muita fé que Carlito seja isso tudo também não, viu? É muita, Nilson fala, conversa. Ué, teu parceiro Quero no camarote, irmão. Eu tô falando, lá no camarote é outra parada, aqui é outra. Ele na dele, lá eu cá na minha. Não trabalho pra CBF, ele trabalha pra CBF, eu trabalho pra Jovem Pan. Então eu tenho que comentar, Carlito na dele ou na minha. No camarote é outra parada, aí não. Aí tomamos. Teve resenha no camarote. Abraço, tomamos lá nosso gelo, na dele, pá. Mas assim, Tico, não acho assim. Eu concordo com você. Se o Neymar tiver um pouquinho jogando um pouquinho. Porque Carlito falou assim: eu quero 11 jogando. Se ele foi treinador do Real Madrid, o Vinícius Júnior voltava uma vez ou outra. Ele comandou. Cristiano Ronaldo comandou, né? Não. Carlito comandou? Comandou. É bem possível. Comandou no Real Madrid. Opa, comandou. Cristiano Ronaldo voltava pra caralho pra marcar. Voltava, Cristiano Ronaldo era uma pegada pra voltar pra marcar. O Benzema voltava. É uma milonguinha, viu? Aquela Champions... Não, eu quero 11 que corra. Bota aí, eu vou dar 11 pra ele que corra pra ver se ele não volta na primeira fase. Aquela Champions de 14 que o Sérgio Ramos fez o gol em cima da hora lá contra o Atlético de Madrid. Então essa história aí, ó, que você falou assim, eu não tô falando que foi você que falou. Você tá falando o que ele falou. Quero 11 que corra pra fazer a diferença, Você sabe um que pela resenha aí, nos bastidores, que na opinião dele não é nenhum desses que você falou. Não. O Mbappé. O Mbappé não corre pro time. Peraí, calma aí, eu ia chegar lá. É que Mbappé volta pra caralho pra marcar. Cristiano Ronaldo volta pra caramba. O Messi, então, pô. O Messi deve voltar pra marcar. Não, porque ele falou 11 jogadores que correm pra caramba na seleção, não é isso? As Mas foi isso, Walter. Mas a mentalidade dele é essa. Eu sei, não. O Depay na Holanda, o Depay, rapaz, você precisa ver o Depay como soa na Holanda. Ele volta. Não, tá maluco. Escuta, mas é essa a mentalidade dele. É que ele vê que em outras seleções sempre tem um que não corre pelo time. O dele, ele quer que os 11 corram, entendeu? Então ele tira alguém que tenha muita qualidade e bota um cabeça de bagre pra correr pra caramba pra ver se resolve. Não, ou ele bota os caras de muita qualidade pra correr. Ele vai cobrar que todos corram, pô. Não, deixa ele ir. Porra, eu tô rezando pra que ele leve todo mundo aí que eu quero. Leva o Pombo. Leva todo mundo. Ô, Marcos André. Oi! Você tá falando dessa situação aí que você torce contra. Não, peraí. Você que torce contra. Torço contra, agora, não. Eu falo. Ainda brinco aqui, é uma sátira, tá tudo muito sério, tá tudo muito... Mas tem uma galera, eu ainda brinco, mas tem uma galera que torce ferrenhamente. Agora eu vou pegar você. Vamos lá. Você torce contra, certo? A seleção brasileira. Eu não é que eu torço contra, eu não sou muito a favor, pronto. Tá bom, você contra eu vou do comércio brasileiro, os caras compram cerveja, comida, a seleção vai passar, não sei o quê, as pessoas compram camisa, bola. Eu não vou ficar chateado se não ganhar, pronto. Então tá, pra você que tem essa postura, é melhor que o Neymar vá ou não pra Copa? É melhor que vá, que aí é o conjunto todo, aí é com grife geral. Carlito, todo mundo. É todo mundo junto. Eu quero a barca toda. Bom, a gente tá falando dessa situação do Santos. Você vai estar lá na Copa, hein? Claro que vou. Você, Piperno. Você também já foi convidado, que eu sou. Não, eu estarei aqui. Pra que pegar o voo e voltar mais cedo? Deixa eu aqui, pô. Olha, Flávio Prado. É um momento patético do Santos. Patético. E que torna ainda maior
essa frustração, porque foi o momento da volta de um dos maiores ídolos da história do Santos, porque o Neymar é um dos maiores ídolos da história do Santos, conquistou Libertadores, conquistou Copa do Brasil, levou a imagem do Santos para o exterior, porque hoje você pergunta no exterior os times brasileiros, eu fiz isso recentemente quando eu fui para Madrid e Barcelona. A maioria responde logo de cara o Santos. E aí você pergunta, né, por causa do Pelé, Neymar, porque é uma nova geração. Então, o Neymar é um grande ídolo da história do Santos e que torna esse momento ainda mais frustrante, né, Flávio? Porque o momento do Santos, ele é patético. Financeiramente, um clube que gasta muito e que entrega pouco dentro de campo, vindo de um recente primeiro rebaixamento. A prioridade do Santos esse ano, de novo, é não ser rebaixado. No Brasileiro. É o que ele vai lutar, é o que ele pode fazer e não vai ser diferente, não. O Santos gasta muito, mas gasta mal. A situação é super complexa. Ontem ele poderia até ter passado. Se o jogo vai no tempo normal, vai nos pênaltis, ele passa, poderia nos pênaltis ganhar. E não mudava nada essa situação. Não teria sido. Não é esse fato de ontem, não muda em nada o momento do Santos. Como não muda o momento do Corinthians, como não muda o momento do São Paulo. Momentos deprimentes, né? Dessas três marcas espetaculares. Momentos deprimentes. Aí, o São Paulo pode ser campeão paulista, o Corinthians pode ser campeão paulista, o Santos já não dá mais. Mas continuarão momentos deprimentes desses times, piores momentos da história desses clubes. Então, realmente, o Santos ele precisa de uma triagem geral. Isso passa até por mudança de filosofia, de repente implementar uma SAF, fazer alguma coisa mais profissional. Realmente, o buraco é muito mais embaixo. Ontem, por acaso, ele engrossou o jogo, achei que ele não ia nem engrossar, achei que ele ia perder com mais facilidade. O jogo até foi mais difícil para o Novo Horizontino do que eu imaginava. E realmente o Santos acabou no último minuto perdendo o jogo, mas o tempo inteiro jogou menos que o adversário. Na verdade, o Novo Horizontino o tempo inteiro foi o líder do campeonato e o Santos ficou lá embaixo, como foi dito, brigando. Então, realmente, não seria esse retorno do Neymar, né, retomando as atividades, que iria mudar muita coisa no time do Santos, não. Realmente não. E Perno? Então, aí que está o negócio. Eu disse já no começo da semana que esse seria um confronto entre um dos melhores da Série B, entre os que não subiram, e um dos piores da Série A, dentre os que não caíram. Então, um confronto equilibrado. O Novo Horizontino está melhor no campeonato, fez uma campanha muito superior ao do Santos, jogava em casa, então, para mim, era o favorito para esse confronto. Agora, o triste é a gente toda hora está aqui discutindo o que aconteceu, principalmente com Santos e Vasco da Gama, que são dos grandões aqui do eixo Rio-São Paulo, aqueles que mais perderam prestígio e relevância nos últimos tempos. Então, um muda de técnico, outro está em crise, o outro demite, o outro contra. Mas assim, eles estão sempre mal. Se existe algo em comum entre esses dois, é que eles estão sempre mal. E não há, por enquanto, nenhuma luz no fim do túnel. Então, eles continuam investindo mal. Raramente a gente vê qualquer um deles, principalmente o Santos, né, fazer. Veja, o Santos fazia grande jogador toda hora. O Vasco ainda fez um Ryan. Mas eles têm que trabalhar o tempo todo com afinco para começar a abrir uma fábrica de revelação de jogadores feito o Palmeiras. Porque esse é o único caminho para os dois. Não há mágica para tirar esses dois gigantes do futebol brasileiro do buraco.